Gabi. Bom dia. Bom dia. Tem um rapaz ali à margem da sociedade, ele criou uma nova fileira para ele ali. Tudo bem, Shindo? Muito bom. Bom dia a vocês. Enquanto a igreja é pequena, dá pra gente citar os nomes, sem problema nenhum, e não esquecer de ninguém. Não é verdade? Mas, às vezes a gente esquece o nome da pessoa, né? Não tem lugar pra colocar. É não, Marquinhos? Não tem lugar pra colocar. Como é que chama a sua esposa, Marquinhos? Você lembra o nome dela? A minha eu chamo de Amor. Pra não, às vezes eu esqueço o nome dela, eu chamo ela sempre de Amor, aí eu nunca vou esquecer o nome dela. Só contar. De algo? É. Será que está todo mundo alegre, todo mundo feliz? Como é que tá o William? Bom dia. Gisele? Como é que tá o trabalho? Cansativo, né? Indo. Joel, como é que tá o André, Joel? Tá mais ou menos, irmão. Já tá sentindo muita dor. Tá quase chegando. Tá, assim, o neném parece que ele já... Encaixou. Isso, essa palavra aí. Homem não entende essas coisas, né? Parece que já encaixou assim, ela muita dor. Pra andar, tá com muita dificuldade até pra andar. Mais um pouquinho teremos aí mais um... Mais paciência, irmão. Mais um pouquinho teremos aí a presença de novo da irmã e, junto com ela, um presente de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias? No livro de Filipenses, capítulo 4. Deixa ele aberto aí. Vai lá buscar a sua Bíblia. Você é alegre? Nós vamos falar de alegria hoje. Nós vamos falar de ser alegre. Hoje nós vamos falar da plena alegria em Deus. Esse é o tema do sermão dessa manhã, que vai gerar uma sequência de temas ligado, vai gerar uma sequência de sermões ligado a esse tema. Alegria, plena satisfação em Deus. Quando nós estudamos lá em Colossenses, no livro de Colossenses, Paulo, e a gente, no nosso último sermão, a gente viu, que hoje a gente está sem o projetor, a gente viu Paulo, e a gente viu onde Paulo estava preso. Da próxima vez que eu estiver aqui pregando, eu vou trazer as imagens de novo, e nós vimos o local onde Paulo estava, um lugar que parece mais ser uma cisterna, um esgoto, um buraco no chão, um local no chão, em vez de ter uns 10 centímetros de água, é um lugar frio. Paulo vai reclamar que ele sente frio nas Escrituras. E ele está ali, e não é um lugar agradável, não é um lugar gostoso de estar. E nós vemos que Paulo ele não está reclamando, maldizendo a igreja, nem os irmãos. Pelo contrário, ele escreve para os irmãos de Colossenses, dizendo que se alegra muito em escrever a eles, e se sente privilegiado aí de sofrer no seu corpo as aflições de Cristo, pelo corpo de Cristo que é a igreja. E logo depois ele vai dizer, para cumprir o ministério ao qual ele foi chamado, de pregar o mistério que é Cristo. E aí a gente olha para a situação de Paulo, conhecendo a história, e se pergunta, será que isso é verdade? Pode realmente existir essa alegria no cristão, no fiel, no crente? Por que Paulo está alegre? De onde vem essa alegria? Ele é alegre mesmo? E aí você começa a ler Paulo nas Escrituras e você descobre que ele não é um hipócrita, não é um mentiroso, não está contando uma história, ele é realmente alegre. Ele realmente pode chegar ao ponto de dizer, eu sei em quem tenho crido e onde eu tenho colocado a minha esperança, e que aquele a quem eu entreguei a minha vida é fiel para guardá-la até aquele dia. E aí nós descobrimos que Paulo é alegre em Deus. Nós não vemos Paulo reclamando da prisão de Roma. Você lê as cartas, você não vai ver em nenhum momento Paulo dizendo, eu estou preso aqui em Roma, é uma tristeza esse lugar. Paulo está sempre a todo momento gritando para os irmãos através das cartas, eu sou prisioneiro de Cristo.
As minhas algemas são de Cristo. A minha prisão é Cristo. E daí a gente descobre que Cristo é a fonte da alegria dele. E deve ser a minha e a sua também. Tá frio aí? Deixa eu fazer a pergunta para vocês novamente. Vocês são alegres? O irmão fez a cara assim. É que o pessoal que vai ouvir não vai estar observando, mas... E você que está me ouvindo aí do outro lado? Você é alegre? Está com aquela cara cabisbaixa, os olhinhos caídos? Aquela cara de maracujá? Eu sou alegre, irmão. Existe uma alegria que a Bíblia fala que o fiel deve desfrutar dela. E isso é uma realidade. E nós vamos entender hoje o motivo da nossa verdadeira alegria. E nós vamos ter que responder a uma ordem, porque alegria na Bíblia não é um sentimento. Eu não sinto alegria porque eu estou vivendo uma circunstância ou uma situação que me traz alegria. Alegria é ordem. Como amar é uma ordem na Bíblia, alegrar-se em Deus também é uma ordem. Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos lá de Filipenses. Ele está instruindo os irmãos. São cartas que são de instrução, são cartas doutrinárias que Paulo escreve da prisão, e Filipenses é uma dessas cartas. E aquele homem que nós vimos onde ele estava, a prisão chama prisão Mamertinos. Eu não tenho hoje aqui o data show para a gente mostrar de novo as fotos, mas se você quiser procurar depois, entra lá no Google, lá, clica em imagens e escreve prisão Mamertino. E aí vai sair as fotos das imagens do local onde Paulo esteve preso. E lá junto nas imagens você vai ver uma suposta indicação de que Pedro esteve junto com Paulo preso, e isso aí está mais ligado à tradição de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana, não tem nada a ver com as Escrituras. A Bíblia não diz que Pedro esteve com Paulo, e a Bíblia nem diz que Pedro foi para Roma. Então isso está ligado mais à tradição, isso não é bíblico. Então considera somente o fato de que aquele é um local onde Paulo esteve preso, e de lá ele escreve as cartas da prisão, e Filipenses é uma delas, e ele está naquele lugar frio, debaixo do chão. Para entrar é tipo um bueiro, você tem que tirar um tampão, jogar a pessoa lá dentro, colocar esse tampão de novo. É um lugar terrível, e o que ele diz para aqueles irmãos é o que ele está sentindo, porque você não tem como entregar aquilo que você não sente, aquilo que você não tem. E ele diz para os irmãos, no capítulo 4, verso 4 do livro de Filipenses: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Tu és o nosso Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós precisamos a todo momento cumprir com as Tuas ordens. Sabemos que o que Paulo exclama aqui, Senhor, nesse verso, é por inspiração divina. É como se a Tua voz nesse momento, nesse dia, para a igreja que se encontra aqui em Randa, Deus, e a Tua igreja espalhada pelo mundo, ouvisse a Tua voz dizendo, alegrem-se em mim, alegrem-se no Senhor. E o Senhor mais uma vez repete para nós nessa manhã, alegrem-se. O Senhor nos faz entender nesta manhã o real motivo da alegria no Senhor. A real plena satisfação em Deus. Nos faz enxergar, Senhor, que nada pode nos arrancar desta alegria. Nos faz compreender, Pai, o quanto nós temos sido tão pequenos, Senhor, em busca de uma alegria tão falsa, enquanto que o Senhor nos entregou já
a tua alegria. E nós, verdadeiramente, não temos desfrutado dela. Nesta manhã, Senhor, nos ensina a real motivação da tua alegria para que nós possamos plenamente desfrutar dela, ser plenamente satisfeito em ti, ser plenamente alegres no Senhor. Nos capacita, Deus, por meio da tua palavra nesta manhã, a nos alegrar no Senhor, a cumprir com esta ordem que está aqui nas Escrituras. Nós te rogamos misericórdia sobre nossas vidas e te rogamos, Senhor, nos dê compreensão das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Você é alegre? Você sabe o que significa a palavra alegria? Quem pode aqui dizer para mim, o que é alegria? Ninguém sabe. Alguém já experimentou alegria? Contentamento. A irmã ali disse que é contentamento. Eu diria para a irmã que é a única palavra que pode expressar alegria, é contentamento. E contentamento não tem como se explicar de uma maneira direta. Alegria, no dicionário, é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, de júbilo, de satisfação, de exultação. Isso é alegria. Costuma ser expressa através de um sorriso. Deixa eu ver se tem muita gente alegre aqui hoje. O irmão não está sorrindo, mas ele disse que está alegre por dentro. Eu não posso contemplar então essa sua alegria, mas o Senhor pode. A palavra contentamento, ela não pode ser classificada, não tem como eu classificar completamente essa palavra contentamento, que seria a melhor palavra para se explicar alegria. Mas se sabe que pode se ligá-la a uma expectativa completa, uma satisfação interior que independe da circunstância exterior. Então nós podemos afirmar aqui nesta manhã que a alegria é algo completo em nós. Que a alegria é uma satisfação interior que é independente da circunstância exterior. Isso é alegria. E aí já dá para você captar um pouquinho aí do que nós vamos estudar, do que Deus está querendo dizer, quando você fecha os seus olhos e começa a olhar para si, e depois você começa a imaginar os irmãos que estão lá na Somália, em perseguição, os irmãos que estão ali na África, os irmãos que estão até no nordeste do nosso país, Brasil, pessoas sem condições nenhuma de vida que eu e você não desejaríamos para nós de forma nenhuma, e você vai até aqueles irmãos para conversar com eles, e o que você vê no rosto deles é um sorriso, e o sorriso expressa alegria. Há neles uma expectativa completa, há neles um contentamento, e você olha ao redor e diz, mas por quê? Em quê? E a resposta é, em Cristo. Paulo está no fosso. E só dá para fechar os olhos e não dá para imaginar o rosto de Paulo, porque nós não sabemos o rosto de Paulo, mas dá para imaginar um homem sorrindo e escrevendo ali, pondo a pena na tinta. Isso não está na Bíblia, hein? Estou conjecturando. Pondo a pena na tinta, indo para o papel, o pergaminho, e com um sorriso no rosto, escrevendo, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo a vocês, alegrem-se. Porque ele já tinha essa alegria. Você tem essa alegria? Você tem obedecido o Senhor? É uma ordem, alegre-se, é Deus falando. A Bíblia é inspirada, não é Paulo simplesmente dizendo, um homem dizendo para uma igreja, mas o próprio Deus, através de Paulo, dizendo, alegrem-se. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O homem
e eu quero ver quem não é assim, corre para uma busca desesperada, insaciável pela alegria. Quem aqui não é assim? Quem aqui não quer ser alegre? Todos nós. Olha o que Blaise Pascal vai dizer. Presta atenção. Todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção. Todos. Por mais diferente que sejam os meios empregados. E aí você pode imaginar qualquer meio, mundano ou não. Todos tendem para esse fim, para a alegria. A vontade nunca faz o menor movimento que não seja em direção desse objetivo, de ser alegre. É o motivo de todas as ações de todos os homens. E aí ele termina dizendo, até daqueles que vão se enforcar. E o que ele está dizendo é uma verdade. Porque até mesmo aquele que coloca uma corda no pescoço, nesse exato momento, para tirar a sua vida, acredita que vai terminar com um sofrimento que está passando. Que vai encontrar uma paz. Que vai te gerar uma alegria. E ele está totalmente enganado e nós sabemos disso. Então, tudo que o homem faz concorre para uma única coisa, ser alegre. E essa alegria, que a Bíblia diz para nós nos alegrarmos, ela é em Cristo. E eu e você devemos entregar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. E não tem como eu entregar algo que eu não tenho. Por isso que a ordem primeira é para nós, alegres. Sejam felizes, alegres, alegres no Senhor. Eu tive numa festa, que foi aqui nesse lugar? Foi. Foi nesse local, só que no andar lá de cima. E era uma festa de aniversário. Ia ter um palhaço. Falei para minha filha, filha, vai ter um palhaço. É a primeira vez, né, amor, que ela ia ver um palhaço. Falei, minha filha vai ver um palhaço. Falei, ó, filha, vai vir um palhaço. Chegou o palhaço. Aquele dia não era um bom dia para o palhaço. Me parece que ele deva ter chegado atrasado. Eu não sei o horário que eles combinaram, porque o olho dele estava esbugalhado. Ele estava perdido, era um palhaço de uma língua que não era o português e nem o japonês, era de uma língua hispana. Ele não sabia como lidar com as crianças, se ele falava o portunhol, que é o espanhol misturado com o português, ou se falava japonês, porque metade entendia, metade não entendia. Ele não conseguia entreter as crianças, não conseguia arrancar um sorriso das crianças, e aquilo começou a ficar constrangedor, então ele envolveu os pais e ficou pior ainda. Aquele não era um bom dia para aquele palhaço. Quando eu olhava para o rosto dele, a única coisa que eu não via era a alegria. Então, por mais esforço que ele fizesse, ele não conseguiria fazer o seu papel de palhaço, de transmitir alegria para as pessoas, uma vez que ele não tem essa alegria. Foi terrível. Eu não estou falando da pessoa que fez o papel de palhaço. É um irmão, é um irmão, assim, no sentido de dizer, é um ser humano. É uma pessoa que está fazendo seu arubaito, seu, como é que é em português? Seu bico, tirando um dinheiro por fora. E talvez aquele dia não seria um bom dia, deva ter acontecido alguma coisa entre o acordar e o ser o palhaço naquele dia, que infelizmente impediu de transmitir a alegria que o palhaço deve transmitir. Na verdade, a imagem de palhaço é aquela ideia de que é uma pessoa triste e não busca e não consegue encontrar alegria, então a sua alegria está em fazer os outros ter alegria. Essa é mais ou menos a ideia do palhaço, da figura do palhaço. Mas nós sabemos que o palhaço é uma figura engraçada, que faz eu dar risada, faz você dar risada, ele faz palhaçada, ele ri com você. Aquele palhaço nem ria, meu irmão. Ele não riu uma única vez. E ele só tocava uma única música, porque essa música balançava todo mundo lá, então tocava música. Aí parava um tempo, viu que não dava nada, colocava a musiquinha de novo. Aí viu que não dava nada, colocava a musiquinha de novo. Aquele dia não foi um bom dia para aquele palhaço. Ele não conseguiu fazer ninguém feliz, alegre, porque nele não havia alegria. Tem que haver alegria em você.
Senão você também não vai ser alegre e nem vai conseguir transmitir essa alegria de Cristo para ninguém. E aí a pergunta que surge é: você tem alegria em Deus? Vamos olhar. Eu perguntei primeiro se você tinha alegria. Não foi? Você é alegre? Você tem alegria? Você é alegre? Você parou para pensar no quê? Parou para pensar em Deus? Nessa primeira resposta? Talvez sim, talvez não, eu não sei. Aí eu te faço agora a seguinte pergunta. Você tem alegria de Deus em você? Talvez você não tenha, porque há uma informação teológica na sua cabeça que está errada. Você está talvez com alguma informação errada na sua cabeça que não está deixando você usufruir de uma alegria que Deus já te deu. E que nós vamos descobrir de que forma Ele nos entregou essa alegria. Por isso que talvez você não consiga desfrutar e nem consiga responder para mim: Vitor, eu não tenho essa alegria de Deus. Talvez eu nem... Se me jogar lá no poço onde estava o apóstolo Paulo, eu não vou conseguir escrever nada. Deus jogou Paulo ali porque sabia que Paulo podia suportar. Por que não jogou os outros apóstolos também? Deus não nos dá aquilo que nós não podemos suportar. E isso também é motivo de alegria. Isso é motivo de muita alegria, porque isso expressa o cuidado de Deus em nossas vidas. O fato de nós não desfrutarmos da alegria é porque talvez o Deus que nós estamos contemplando não é o Deus da Bíblia. Ouça o que esse rapaz escreveu para um pastor chamado David Wilkerson, que morreu há alguns anos num acidente de carro. Ele é um ex-ministro, talvez consagrado, um cristão aí consagrado que foi um grande ministro aí de alguma igreja nos Estados Unidos. David Wilkerson escreveu assim: recebi uma carta de um jovem que está preso em uma cadeia em um dos estados do sul dos Estados Unidos. Este moço, condenado pela justiça, foi no passado um cristão consagrado, mas agora ele diz que está com muita raiva de Deus. Olha as suas palavras. Estou enfiado em um buraco no meio do inferno. O rapaz está escrevendo do inferno, hein? Não é para qualquer um. E creio que Deus vai me deixar aqui. Houve uma época que, quando quis seguir a Cristo de todo o meu coração, mas havia um pecado que me oprimia, um pecado sexual. Eu tentava me arrepender, mas isso nunca deu certo. Eu lia a minha Bíblia, eu estudava, eu orava, mas não adiantava. O meu pecado sempre era quem me comandava. E agora estou preso em uma cadeia por muito tempo devido a ele, devido a esse pecado sexual. Desisti da luta espiritual. Parece que não adianta se esforçar. Deus livrou-me das drogas e do álcool quando eu era um recém-convertido. Mas por que Ele não me levou à minha luxúria sexual? Esse homem está reclamando de Deus. Esse homem está decepcionado com Deus. Esse homem está culpando Deus. Mas quando eu leio a carta, eu fico até meio que impressionado, porque é uma pessoa que passou por talvez uma experiência sobrenatural, hein? Algo que Deus fez na vida dele. Ele falou que foi libertado das drogas, do álcool. Isso é vício. Tem pessoas lutando, até mesmo irmãos lutando contra vícios, como cigarro, como álcool, como droga, dia após dia. E esse homem, ele disse que ele foi liberto disso. Recebeu aí uma bênção, algo sobrenatural. Não está bom? Não. Deus tinha que libertar ele da luxúria dele. Mas ele pôs muito bem, quando ele pôs luxúria, ele pôs bem colocado. O que ele estava dizendo, ou melhor, o que ele está dizendo nessa carta,
é que ele culpa a Deus por causa dos desejos dele. Ele está desejando. A palavra de Deus diz para nós nos afastarmos, é só obedecer a palavra de Deus. O que ele não queria era obedecer a Deus. Na verdade, esse Deus que ele criou não é o Deus da Bíblia. E talvez você tenha criado na sua mente um Deus que não é o Deus da Bíblia. Por causa de uma teologia mentirosa, um monstro que tem crescido dentro da igreja pós-moderna chamada teologia da prosperidade ou do triunfalismo. Um Deus que tem que obedecer e fazer a sua vontade. Um Deus que tem que realizar os seus desejos, as suas luxúrias. Um Deus que tem que realizar, satisfazer os seus pecados. Um Deus que tem que agir na sua concupiscência, a fim de te satisfazer. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus é o Deus de uma teologia que nasceu aí há alguns séculos atrás e agora tem dominado a igreja. Uma teologia que tem dito que você tem que ser próspero, que a sua alegria está em ser próspero, que a sua alegria está em ser vitorioso, que sua alegria está em ser realizado profissionalmente, realizado na família, realizado na área de sucesso com aquilo que você sonha para você. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Essa teologia ela é mentirosa. Essa teologia tem impedido os fiéis de usufruir da alegria de Deus. Porque essa teologia que tem invadido as igrejas, que nós temos ouvido e pode estar invadindo a nossa a pureza da teologia que nós temos aprendendo nas Escrituras, que tem nos confundido, está roubando de nós a alegria que nós devemos ter de Deus. Deus não decepciona ninguém. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Quem pode dar um amém? Pode dar um amém. Aleluia. Eu creio nisso. Glória a Deus. Deus jamais decepciona. Deus jamais vai decepcionar eu e você. Jamais. Nunca. Não existe. Eu vou dizer uma coisa para você que parece até redundante. Os decretos de Deus, parece até redundante porque vai repetir, porque se é decreto e é de Deus, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e ele que está decretando. Então, os decretos de Deus são imutáveis. E os decretos de Deus para a sua vida, que você confiou a sua vida para Ele, que você agora tem fé nele, esses decretos são de alegria perpétua, de habitação eterna ao lado dele. E ninguém pode arrancar isso de você. E essa deve ser a base da minha alegria, da sua alegria. Jesus Cristo não morreu naquela cruz para nos satisfazer. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que nós fôssemos satisfeitos nele. Vou repetir. Jesus Cristo não morreu naquela cruz para te satisfazer, irmão e irmã. Você que está me ouvindo aí, onde você estiver. Jesus Cristo não morreu naquela cruz para me satisfazer, para te satisfazer, para satisfazer a noiva dele. Ele morreu naquela cruz para que a noiva do Senhor fosse satisfeita nele. Foi para isso que ele morreu. Por isso a circunstância à nossa volta não deve arrancar de nós essa alegria que nós temos em Deus. Vamos imaginar aqui que vocês são pais. E você tem os seus filhos. E você está na graça do Senhor. Mas os seus filhos estão todos perdidos. Usuário de droga, se prostitui. E você está assistindo tudo isso. É de matar, não é? É de arrebentar o coração, né? Eu conheço gente assim. Conheço mãe assim, conheço pai assim. Aí você vai conversar com eles.
você vê neles a alegria de Deus. Eu não estou aqui pregando uma falsa ideia de super crente, que você tem que ignorar as dificuldades, as suas lutas e ser alegre. O mundo está caindo na minha volta, eu estou alegre. Não é isso não, irmão. Mas o que nos cerca, a nossa circunstância, as nossas adversidades, as nossas lutas, não devem arrancar de nós a alegria que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Você e eu fomos chamados para ser alegres. Eu e você fomos criados por Deus para ser alegres nele. Salmo 5:11. Quem ficou de ler Salmo 5:11? O irmão vai ler o Salmo. Vamos esperar todo mundo abrir. Como a gente não tem um data show, nós vamos aguardar para que todos abram. Vamos acompanhar algumas ordens. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre alegria. Salmo 5, verso 11. Todos encontraram? Pode ler, irmão. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cante sempre de alegria. Estende sobre ele a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Olha aí. Alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Quantos aqui têm se refugiado no Senhor? O irmão abriu o culto aqui, ó. Ele leu um salmo. Refugiar no Senhor é dizer o que o salmo disse, é o que o salmista vai dizer, e é Davi, vai dizer lá no finalzinho do verso 23, quanto a mim, porém, confio em ti. Isso é refugiar-se no Senhor. Confiar nele. Quem confia nele, vive e tem a alegria de Deus. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Alegrem-se. Em ti exultem. Exultar é se alegrar, hein? Se contente. Os que amam o teu nome. Quantos aqui amam o nome de Deus? Então alegrem-se. Alegrem-se. Salmo 16:11. Salmo 16:11. Salmo de Davi também. Um homem segundo o coração de Deus. Salmo 16:11. Quem ficou de ler? Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém. Numa outra versão tá: tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há alegria, na tua direita delícias perpetuamente. Na tua presença há alegria. Quantos aqui estão na presença de Deus? Hebreus vai dizer que Jesus Cristo se entregou por nós e agora ele é o caminho vivo e verdadeiro. Vivo e... Quem arrisca? Minha esposa falou que é verdadeiro. Vivo e verdadeiro, ele é a verdade. Vivo e verdadeiro. Até o Senhor. Jesus. Até a sua presença. Eu e você podemos agora adentrar aos santos dos santos. Por meio de Cristo. Estar na presença de Deus. Quantos estão aqui na presença de Deus? Todo aquele que confia no Senhor está na presença de Deus. E na presença de Deus há alegria. Alegrem-se. Sejam alegres. Pois vocês estão na presença de Deus. Constantemente. Constantemente. Não é só no dia de domingo ou quando vocês tiram um período de oração. Constantemente vocês estão na presença de Deus. E eu vou dizer algo legal para vocês entenderem a ideia da presença de Deus. Os ímpios estão também constantemente na presença de Deus.
Até mesmo os ímpios estão constantemente na presença de Deus, a fim de receber de Deus juízo pelo seu pecado e sua iniquidade. Nada está alheio a Deus. A palavra de Deus vai dizer, um versículo que eu tenho dito lá no nosso grupo de oração aos sábados, que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele que há de julgar os vivos e os mortos. Deus não está alheio a nada, até os ímpios estão na presença de Deus. Deus está a observar nós, os que podemos se achegar sem temor à presença de Deus. Sem temor no sentido de medo, sem medo de ser fulminado pelo nosso pecado. É esse temor que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui bem claro, porque senão vocês vão entender que não deve ter temor de Deus. O temor que eu estou dizendo é de medo, sem ter medo de chegar-se à presença de Deus e ser fulminado por causa do pecado. Nós podemos se chegar à presença de Deus dessa forma. Já o ímpio está na presença de Deus e a todo momento esperando que aquele momento aconteça, a volta de Cristo venha, e aí sim, a fúria de Deus, toda a ira, o cálice do Senhor será derramado sobre todo aquele que não tem Cristo. Isso não vai acontecer conosco. Por isso, alegrem-se. Alegrem-se. Vivam alegres no Senhor, porque vocês agora estão na presença dEle, e na presença dEle há alegria, a palavra de Deus, e à tua direita, onde está o Senhor, delícias perpetuamente. No Senhor, delícias, prazer. Você tem que ter prazer em Deus. Você sente prazer em Deus? Você tem que ter prazer em Deus. O que eu estou falando aqui, lá na frente talvez você vá perguntar, mas irmão Vitor, você está falando de prazer, de alegria, mas minha vida está... Imagina um poço. Imaginei. Cava ele. Tá bom. Não, cava mais. Tá vendo eu lá embaixo? Não, é porque eu cavei mais ainda, eu estou mais lá no fundo. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, irmão. Mesmo assim, você ainda continua na presença de Deus. E na presença de Deus a Bíblia diz que há alegria. Você pode estar lá no fundo do poço, você ainda continuará na presença de Deus. Aí nós voltamos para o salmo que foi aberto aqui. Em ti confio, somente em ti. Confia no Senhor. Salmo 32, 11. Ficou para a irmã Sumier, né? Vou pedir para o William depois abrir no Salmo 43, 4. Salmo 32, 11. Espera um minutinho para os irmãos encontrarem. O Salmo 32, 11. Outra ordem da palavra de Deus para nós. Um poema de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salmo 32, 11. Pode ler, minha irmã. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Há algum justo aqui? A Bíblia diz que não há sequer um justo. Porém, somos justificados no Senhor. Então podemos nos alegrar. Alegrar e muito. E cantem, cantem com alegria todos vocês que são retos de coração. Somente os fiéis, aqueles que depositam a sua esperança e a sua fé, que têm ouvido e praticado a palavra de Deus, são conhecidos como retos de coração. Têm buscado fazer a vontade de Deus. Alegrem-se, vocês que são justos, justificados por Deus. Eu vou pôr dessa forma. Alegrem-se, irmãos. Para a igreja de hoje eu diria, alegrem-se, irmãos, vocês que foram justificados por Deus. E cantem com alegria. Exultem todos que são retos de coração. Mais uma vez a palavra de Deus nos leva a se alegrar em Deus. Em Deus. Salmo 43, 4. Então irei ao altar de Deus. Um minutinho só para os irmãos abrir. Obrigado, irmão. Enquanto os irmãos procuram o Salmo 43, 4. Ótimo. Mais um Salmo de Davi. Olha o que Davi vai falar.
Salmo 43, 4. Pode ler, meu amado irmão. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Deus é a fonte plena de alegria do fiel. E Davi vai dizer, com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Deus tem sido a sua fonte plena de alegria? Se você está entristecido, não tem vivido a plenitude da alegria em Deus, é porque, na verdade, Deus não tem sido a sua fonte plena de alegria. Você tem olhado para as circunstâncias, ou tem criado um outro Deus, que tem te decepcionado, que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia já nos concedeu essa plena alegria, porque Ele nos fez conhecê-lo, e Ele é a fonte dessa alegria. Ele é a fonte dessa alegria. Olha o que Jesus vai dizer para os irmãos, depois dele ensinar, lá em João, no capítulo 15, verso 10 e 11. Jesus está ensinando aos discípulos, Jesus está falando com os discípulos. Se você observar atentamente o livro, ao ler o livro, você vai perceber, desde o verso 13, que Jesus chegou a Páscoa, Jesus já lavou os pés dos seus discípulos, disse que ele vai ser traído, disse até para Pedro que Pedro vai negar a ele, disse que ele vai morrer na cruz. Ele também informa que o Senhor vai enviar o Espírito Santo. E aí, num dado momento, o Senhor diz assim, ó, no capítulo 15, a partir do verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ele explica para os discípulos, ó, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, como eu também tenho permanecido no amor do meu Pai, porque eu tenho obedecido os mandamentos dele. E aí ele conclui dizendo, eu tenho dito para vocês essas palavras, para que a minha alegria, o Senhor Jesus falando, presta atenção, é para você, presta atenção, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Os mandamentos do Senhor completa a nossa alegria. O amor do Senhor completa a nossa alegria. O Senhor disse o que disse, ensinou o que ensinou, para que o amor dele estivesse em nós, para que a alegria dele estivesse em nós, para que a nossa alegria fosse completa. Não tem como eu dizer que eu não sou alegre em Deus. O que eu preciso entender é porque não estou usufruindo desta alegria. Por que eu não estou usufruindo dessa alegria? O Senhor está dizendo para mim que o que Ele tem me ensinado é parte da sua alegria. E essa sua alegria é para que esteja em mim, para que a minha alegria seja completa. Isso, o fato de o Senhor nos ter ensinado para que a nossa alegria fosse completa, irmãos, para que a alegria dele estivesse em nós, para que a nossa alegria fosse completa, é porque nós, talvez, no contexto dos apóstolos, eles iriam passar por perseguições, iriam passar por provações, e ali eles teriam que suportar. Você não passa por nenhuma perseguição. Você não passa por nenhuma provação de imediato. Ou passa? Tem alguém perseguindo você?
Como é que está a sua vida? Tem alguém te insultando? Tem alguém te caluniando? Tem alguém fazendo algum mal contra você? Porque se tiver, Mateus no capítulo 5, verso 11 e 12, o Senhor diz assim, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 11 e 12. Ele tem nos ensinado para que a alegria que está nele esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Mas se você está sendo abatido aí porque alguém está te insultando, está te perseguindo, está levantando calúnia contra você, o Senhor diz assim para você nessa manhã: felizes são vocês, quando que por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se. Regozijar significa sentir prazer. Alegrem-se, sintam prazer nessa alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa palavra foi para os apóstolos, eles foram perseguidos. Essa palavra é para mim e para você hoje também. Se você está passando alguma dificuldade por causa do Senhor, eu sempre tenho que frisar isso, por causa do Senhor, para que você não confunda que é por causa de alguma necessidade sua ou um desejo seu, porque isso vai te levar lá para o começo do sermão, que mostra que você cria um Deus que não te satisfaz, como aquele rapaz que escreveu a carta lá. Fui liberto disso, fui liberto daquilo, legal, mas Deus não livrou-me da luxúria sexual. Então, se você está passando alguma aflição de perseguição por causa de Cristo, é para você se alegrar. Agora, se você está passando alguma aflição por causa de alguma provação, de alguma tentação, o Senhor também tem uma palavra para você. Tiago, livro de Tiago. Deixa eu achar aqui também. Quem achou Tiago? Você achou Tiago, irmão? Tiago, capítulo 1. Esqueceram de dizer isso para aquele rapaz que escreveu a carta para aquele pastor. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, ou alegre-se, se de fato estão passando por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação, ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se você tem vivido alguma aflição, alguma provação, alguma tentação, que tem tentado te derrubar, que tem tentado levar você para o poço, para o buraco, você tem que suportar ela com perseverança. E isso com alegria. Alegrem-se. Mas talvez não seja o contexto de vocês. A gente entende que, no sentido de tentação, que nós devemos fugir das tentações. Enfrenta o diabo, a Bíblia diz. Enfrenta o diabo, mas foge, corre das tentações. E nós não ficamos diante de uma tentação. Nós fugimos dela porque a tendência nossa é de ser seduzido pela tentação. Então eu não fico diante da tentação. Mas tem as provações. Tem um momento em que Deus permite que você vá para o deserto. E vai ser um dos próximos sermões que a gente vai falar sobre alegria. Alegria no deserto, alegria no sofrimento, alegria na adversidade. Mas deixa eu deixar uma palavra, permita que eu
trago uma palavra para vocês aqui a respeito desse momento, se você está vivendo esse momento. Talvez você esteja ali no deserto, ali, sofrendo, eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você tem tido vitórias, atrás de vitórias, e quando eu digo vitória, vitória é no Senhor. Deus tem te concedido graça para caminhar diante da provação. O fato é que Deus às vezes permite que a gente vá para o deserto. E o pastor Hernandes Dias, ele diz assim, ó, o deserto, ele é a universidade do Espírito Santo. Deus não nos leva para o deserto para saber quem somos nós. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus já sabe quem somos nós. Deus tem os nossos dias contados num livro, do começo ao fim, a palavra de Deus diz. Então Deus, quando nos coloca numa situação de provação, numa situação onde Ele quer que você exercite a fé, quando Ele te coloca no deserto, Ele está te colocando ali para mostrar para você mesmo quem você é diante dEle. Para mostrar para você como está a sua fé. Para mostrar para você aonde você precisa melhorar. Porque lá na frente, Ele deseja te usar. A Bíblia mostra que Deus não levou todo mundo para o deserto. Quando levou, levou o povo inteiro e precisava. Quando Deus nos coloca no deserto, é para que nós passemos a exercitar a nossa fé. E essa fé deve ser com alegria. Imagina a situação. Temos um Deus que faz uma promessa para um homem. O nome dele é Abraão. E Abraão gera Isaac. Gera Jacó. Jacó gera 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Porém, 11 dos filhos vêm de um, José, para o Egito. E agora José está lá escravo, a situação é de fome em toda a região, só o Egito tem comida. Sobe agora os irmãos de José, José reconhece seus irmãos, recebe seus irmãos, e toda a casa de José, ou a casa de Jacó, sobe para o Egito, e vivem ali com José, o homem depois de Faraó. Porém, vai agora se levantar um outro faraó que nem sabe o que aconteceu, nem sabe o que fez José. Nem sabe que livramento houve para o povo egípcio por meio de José. E começa a se preocupar com aquele povo e escraviza aquele povo. E agora aquele povo vive escravizado 400 anos. Você começa a olhar para Deus e falar, nossa. Se você parasse por aí, você ia dizer, acabou a história. Que Deus é esse? Porém, a Bíblia continua a dizer que Deus levanta um homem, o nome dele é Moisés, e diz para Moisés, traz o povo para me adorar no deserto. Traz o povo para me adorar lá no monte. E então, Moisés pega o povo e leva em direção a esse monte, caminhando pelo deserto. E talvez você esteja caminhando pelo deserto aí agora, durante um período, não sei quanto. E aí o povo está andando, e agora encontra um mar. Deus sabia que a água estava lá. Deus sabia que eles iam encontrar água de frente. Deus queria ensinar para eles algo muito importante, antes de ser adorado. Que eles precisavam exercitar a fé deles. A água está lá, o pessoal começa a ficar preocupado, uns começam a murmurar, e a Bíblia diz que Moisés vai ter com Deus, vai perguntar ao Senhor. E o Senhor só diz uma coisa a eles: diga ao povo que marche. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Por que a água abriu? Por que o mar se abriu e eles atravessaram ali? Porque eles exercitaram a fé. Eles confiaram em Deus. Deus não disse para Moisés, vai lá, Moisés, avisa o povo que eu vou abrir o mar, para eles ficarem tranquilos. Pode ir, é eu que estou falando. Deus, eu sou o que sou. Pode avisar. Deus não falou isso para eles. Deus disse para eles, continua.
Eu não sei como está a sua vida, mas continua. Alegre-se no Deus da sua salvação e continua. Continua. Continue a marchar. Eu me lembro daquela história do desenho do Nemo. Quem assistiu o Nemo? E tem uma azulzinha lá. Presta atenção, olha que interessante. Tem a azulzinha lá e ela encontra o pai e o pai está procurando o filho, né, o Nemo. E aí ela diz algo muito importante: quando as coisas estão ruins, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Não faz nenhum sentido. Hã? Para achar a solução. Minha esposa está falando, continue a nadar, continue a nadar. E a gente vê que aquela peixinha azul, ela é meio desgovernada da cabeça, falta ômega 3 na cabeça dela. Ela é meio perdida para lá e para cá. E você até então você não entende a mensagem. Mas quando chega o momento onde ela é presa numa rede, junto com milhares de peixes, e eles estão todos presos ali, agora os peixes estão ali, e o Nemo está solto, encontrou o pai dele, ele entra para dentro daquela rede, é uma loucura, como se ele estivesse suicidando, ele vai para dentro, ele deseja estar ali, para motivar aqueles outros peixes, com essa palavrinha que aquela peixinha falou lá atrás, que a gente não entendia direito no desenho, o que significava, que mensagem ela queria trazer. E aí todos eles começam, continue a nadar, não é? E aí eles todos começam juntos, começam a nadar para baixo. Até que o barco não suporta e pô, estoura a rede. E aí se você quiser ver o resto do desenho, aluga lá e assiste. Eu não vou contar o final da história para vocês, de um desenho que já faz 10 anos que está aí. O fato é que ela motivou ali com aquela frase as pessoas a nadar, a continuar, a exercitar uma verdade ali do desenho que eles acreditavam. Deus, na sua palavra que é a verdade, disse para o povo, diga ao povo que marche. Aquele mar só abriu porque o povo teve fé. No deserto, Deus quer que nós exercitemos nossa fé. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais são os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas. Uma coisa eu tenho certeza, disso eu tenho certeza, que a tua provação neste momento é Deus dizendo para você, exercita a sua fé em mim e alegre-se em mim, porque eu sou o Deus da tua salvação. Todo mundo passa provação e dificuldade. Como Hernandes disse, se sinta privilegiado em estar no deserto, pois o deserto é a universidade de Deus. Paulo, em Colossenses, vai dizer assim, eu completo no meu corpo as aflições que resta de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo, eu estou feliz de escrever para vocês, irmãos, e me sinto privilegiado de estar sofrendo por vocês. Paulo tinha consciência de que estava sendo moldado na fé. Por isso que lá no fim ele diz assim, agora eu estou... Vamos ler, 2 Timóteo. Vamos ler. Olha o que ele vai escrever, a sua última carta. Uma pessoa que está presa, vivendo o que está vivendo. Livro de 2 Timóteo, a última carta de Paulo na prisão. Deixa eu encontrar aqui para os irmãos. Continue. Paulo dá instruções de incentivo a Timóteo à fidelidade. Paulo incentiva Timóteo a se fortificar na graça do nosso Senhor. Diz para que ele seja um obreiro aprovado por Deus. Timóteo está na igreja de Éfeso, um lugar onde Paulo esteve por aproximadamente 3 anos, que é na região ali de Colossos.
Deixa eu achar aqui para vocês. E ele vai dizer assim, capítulo 4, verso 6. Verso 6. Essas são as palavras de Timóteo no final da sua vida. Alguém que está preso. E que escreveu pela inspiração do nosso Senhor a Timóteo. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo está ciente de que vai morrer, ser morto, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. O que ele guardou, meus irmãos? Fé. O exercício da fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu e você também está incluído nessa passagem. Se você está no deserto, a ordem que Deus dá para você é a de Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 e 18, Paulo dá uma ordem também para os irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicense, capítulo 5, verso 16 e 18. Vai dizer o seguinte: alegrem-se sempre. A primeira ordem que ele dá. A segunda, orem continuamente. A alegria em Deus motiva a oração contínua. Isso é indiscutível. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, para a igreja, para os irmãos tanto de Tessalônica quanto para nós, a igreja nos dias de hoje? Alegrem-se sempre. Orem continuamente. E deem graças em todas as circunstâncias. Se você está no deserto, dê graça, se alegre e continue a orar. Continue a orar, continue a orar. Continue a orar. Não desista. Não desista. Porque a alegria que está em você foi motivada por uma única coisa. Uma única. Lendo as Escrituras, estudando, só existe um único motivo para eu estar alegre em Deus. Só existe um único motivo para ter plena alegria em Deus. Não existe mais nenhum outro motivo. E aí eu vejo as pessoas escreverem livros psicológicos aí, 5 maneiras de você ser feliz em Deus. Joinha. 10 passos de alegria no Senhor. E você vai ver, é pura psicologia, não tem nada de Bíblia. Não traz o real motivo da nossa alegria. E qual é o real motivo da nossa alegria? Jesus. Qual é o motivo real da nossa alegria? Jesus. Se você não entendeu, nós precisamos começar desde o princípio, a ensinar a você quem é Deus e o que Deus fez por meio de Cristo. Porque não há nenhum outro real motivo para eu ter plena alegria em Deus. Não existe. Não existe. Por isso que nenhuma circunstância, nada ao meu redor, nem mesmo o deserto, pode arrancar a minha alegria. Porque a minha alegria é Jesus Cristo. A salvação que eu tenho nele. Por isso que Paulo ali, a todo momento ali preso, sofrendo, pôde exclamar em alto som: eu sei em quem eu tenho crido. Você pode dizer isso? De verdade? Todas as coisas posso naquele que me fortalece. O deserto é para você chegar nesse ponto. Se você está aí sofrendo, é para que lá na frente você possa dizer, ó, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Entendi lá no deserto que eu não sou nada, mas Deus em mim é a esperança da glória, como ele coloca para os irmãos de Colossenses. Jesus Cristo é o alicerce da nossa alegria. Se você não está tendo alegria, Jesus Cristo não é o alicerce da sua real alegria em Deus. É qualquer outra coisa.
as suas conquistas materiais, as suas conquistas profissionais, as suas conquistas na área da família, o seu sucesso profissional, o que for, o seu sucesso com seus filhos, qualquer outra coisa, está no centro. Não Cristo. Por isso você não tem tido plena alegria em Deus. Precisa voltar os seus olhos a Cristo. Precisa lembrar do que Ele fez. Você lembra do que Ele fez? Deixa eu contar uma historinha para vocês para encerrar aqui e nós vamos orar. O chefe de uma tribo africana ficou sabendo de uma revolta interna que estava sendo planejada. Num esforço para suprimir a insurreição, ele reuniu toda a tribo e disse que qualquer pessoa que fosse pega em rebelião receberia 100 chicotadas sem misericórdia. Pouco tempo depois, para sua total surpresa, ele descobriu que o próprio irmão dele era quem estava por detrás da rebelião. Esse irmão pretendia derrubá-lo para poder assumir a liderança da tribo. Todos pensaram que o chefe fosse quebrar a sua palavra. Afinal de contas, era seu irmão, né? Porém, como era um homem justo, amarrou seu irmão a uma árvore. Depois assumiu a posição ao lado do seu irmão. E da forma que foi ele mesmo quem levou sobre si, em sua própria carne, as 100 chicotadas, no lugar do seu irmão. Ao fazer isso, ele cumpriu a sua palavra, a justiça foi feita, bem como demonstrou seu grande amor e perdão para com o irmão. A Bíblia, em Romanos 5,18, diz que Deus demonstrou o seu amor. Eu estou usando no passado porque isso é uma realidade para nós. Para comigo e com você. Porque enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Quando eu e você ainda éramos ainda pecadores. Aí está a minha e a sua alegria. Romanos capítulo 5, verso 8. Você precisa entender isso se você ainda não é alegre. Eu e você deveríamos receber e beber o cálice de Deus. E então João vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz do mundo. A luz brilha nas trevas, mas os homens amaram muito mais as trevas do que a luz. E na plenitude do tempo, quando tudo estava perfeito, o Senhor vem, se apresenta, nascido de mulher. Deus se fazendo carne, para se colocar no meu e no seu lugar. Na verdade, todos nós estávamos presos numa cruz. O que o Senhor fez foi se colocar do nosso lado e receber sobre nós a ira que era para vir sobre as nossas vidas. Na verdade, essas pessoas que estão aí fora, estão todas elas presas numa cruz, por não conhecerem a Cristo. E vão receber no dia da vinda do Senhor, o cálice da ira de Deus. Jesus morreu para que você fosse satisfeito nele. Cristo se entregou no seu lugar para que você vivesse por ele e para ele. Cristo foi ali, crucificado para que você fosse alegre nele. Se isto não é o único motivo que te basta para você ser alegre, eu não sei mais o que você precisa para ter alegria. Se Cristo e a sua obra não é suficiente para que você regozije-se, sinta prazer e alegria em Deus, nada mais fará você alegre. Não existe. Você está vendo um sorriso nos rostos das pessoas que têm tido as suas vidas cheias de conquista. A Bíblia diz, não inveja o ímpio não. Porque Deus conhece o seu caminho e o seu caminho perecerá. Porém o justo, não.
O caminho do justo não vai perecer, porque está guardado no Senhor. Você olha a sua volta e a circunstância tem abatido a sua alegria, na verdade você não tem confiado em Deus. Precisa confiar mais em Deus. A Bíblia te convida a confiar no Senhor. Vamos ficar de pé. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu e você vivemos uma busca insaciável pela alegria. Essa busca terminou quando nós encontramos Cristo. Quando nós encontramos Cristo. Volto a repetir, não estou aqui pregando uma ideia de supercrente. O mundo à minha volta está caindo e eu estou assim alegre. E aí, irmão, sua vida está uma porcaria. Não, tá não, irmão. Eu estou forte no Senhor. Tá sim, irmão. Minha vida está difícil. Eu quero chorar. Posso chorar com você? E aí nós vamos chorar com os que choram. Sua vida está joinha, hein, Joel? Mais um filho. Glória a Deus. E você vai dizer, é verdade, irmão, estou feliz. Estou feliz. Deus me deu um filho. Quando eu não imaginava que não ia ter mais nenhum, porque minha esposa até teve um, mas perdeu. Mas Deus me concedeu essa alegria. Vamos nos alegrar com os que se alegram. Eu não estou pregando aqui uma falsa alegria, ou uma falsidade, ou uma falsa espiritualidade. O que nós aprendemos hoje é que nenhuma circunstância pode nos arrancar uma alegria que Deus nos concedeu por meio de Cristo naquela cruz. É disso que eu estou falando. Por isso, a todo momento a Bíblia nos diz, alegrem-se, vocês são salvos. Alegrem-se, vocês são do Senhor. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Alegrem-se, não porque os espíritos obedecem vocês. Foi o que ele disse para os discípulos do Senhor Jesus. Mas porque o nome de vocês estão escritos lá no céu, arrolados no céu. Vocês são como cidadãos do céu. Jesus estava dizendo, não se alegra com as coisas que acontecem aqui, não. Se alegra no Senhor. Se alegra pela esperança que há lá em cima, em Cristo Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Meu Deus, meu Senhor. Quero te fazer um pedido, Pai. O Senhor, neste momento, sonde os nossos corações. E aonde não há alegria, que o Senhor comece a ministrar a tua real alegria. Se há no meio de nós alguém que está nos ouvindo, Deus, um grito desesperado em sua alma, Senhor, por algo que ainda não foi saciado, é porque lhe falta a tua alegria, Deus. Eu te clamo e te rogo, Senhor. Nos concede o pleno entendimento da tua alegria, Pai, que é Cristo. Nos concede, Senhor, o pleno entendimento do prazer que há em teu Filho amado, a tua glória, Senhor, que é Jesus Cristo. Eu rogo a Ti, Senhor, por esta igreja nesta manhã, Pai. Pelos irmãos que me cercam aqui nesta manhã, Pai. Pelas lutas que eles têm vivido, pelas provações, Deus. Pelos desertos que eles têm passado. E têm se esquecido do Senhor, de uma ordem que o Senhor nos deixou de se alegrar, Deus. Eu rogo, Senhor, pelos meus irmãos. Que têm se deixado abater, Senhor, pela circunstância desta vida pequena, Senhor. E finita, Senhor. E tem te esquecido, Pai. Esquecido da obra maravilhosa que o Senhor fez. Tem deixado de correr para o alvo, Senhor, e corrido para si mesmo. Eu te rogo, Deus, nessa manhã nos dê pleno entendimento, Pai, da tua alegria. Nós queremos usufruir da tua alegria. Nós queremos sentir a tua alegria. Nós queremos viver a tua alegria. Nós queremos transmitir a tua alegria.
tua alegria nos completa, para que a nossa alegria seja completa. A tua alegria nos satisfaz, porque ela é Cristo. A tua alegria nos transborda, porque ela é Cristo. Nós exultamos em tua alegria, porque ela é Cristo, Deus. Nos faz entender, Senhor, que a tua alegria, Senhor, não é aquilo que o Senhor pode nos fazer, mas aquilo que o Senhor já nos fez. Nos faz compreender, Deus, que o Senhor não morreu naquela cruz em vão, para satisfazer, Senhor, pequenos desejos, coisas tão banais das nossas vidas, mas que o Senhor se entregou naquela cruz, para nos redimir do pecado e nos transbordar da tua alegria. Derrama essa alegria sobre a tua igreja. Eu rogo a ti, Senhor. Fala aos meus irmãos. Eu peço, Senhor, que se há alguém aqui no meio de nós, Deus, preocupado, Senhor, com alguma situação, desesperado, Deus, com o dia de amanhã, e isso tem roubado a alegria de viver em ti, Senhor, de usufruir daquilo que o Senhor já nos deu, impedido de exercitar a fé, Senhor, que o Senhor fale ao coração desse irmão, dessa irmã. As mesmas palavras que o Senhor disse ao teu servo Davi, a ponto dele dizer: eu confio em ti, mesmo que o meu filho se levante contra mim. Eu confio em ti, e somente em ti confio. Nos despede em paz, Senhor. Rogo por cada família aqui representada, por cada casa, por cada mãe, pai, seus filhos. Rogo pela tua igreja, no Japão, na Ásia, que nós possamos sentir a alegria daqueles irmãos, Senhor, que não têm nada e são tão alegres. Deus nos perdoa, porque até mesmo diante do que o Senhor fez por nós, dessa alegria que o Senhor nos deu, nós encontramos tempo para murmurar, para maldizer o Senhor, para questioná-lo, para ser ingrato. Nos perdoa, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar.